Já já eu coloco para vocês os principais temas, né, aqui na tela também, mas eu vou mandar isso por arquivo para vocês. Muito bem. Eu gostaria de saber aqui quais são os cursos que vocês pretendem prestar. Por favor, comentem aqui para mim rapidinho no chat. Turma? Design de moda. Medicina, odontologia. Ok. O que mais? Bem variado. Psicologia, medicina, ortopedia, sim, dentro da medicina, direito. Ok. Muito bem, turma. Vou me apresentar primeiro. Eu sou o professor Max Engler, eu sou geógrafo de formação pela Unesp de Rio Claro, e tanto bacharel, tanto licenciatura. Eu sou mestre em engenharia urbana pela Universidade Federal de São Carlos, né, UFSCar. Sou professor aqui em Franca, do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Franca. Sou professor também de cursinhos do cursinho pré-vestibular do Mais, e também sou professor de Geografia no Colégio Copérnico. Aqui no Mais eu dou aula de Geografia e de Atualidades, ok? É importante a gente entender o seguinte, vamos falar do Enem, né? Nós temos aí uns 40 minutos para falar sobre as principais questões de Geografia. Algumas questões de Geografia vão, né, se intercalar aí com as questões de atualidades que nós estamos passando, né? Então, dentro da Geografia, dificilmente vai cair alguma coisa sobre o Covid-19. O que vocês pensam? Vocês acham que pode cair em Geografia a questão do Covid-19? Me digam. Sim ou não? Em Geografia. Turma? Vocês acham que sim? Tá. Então, vamos lá. Acho que sim. Sim. O que pode acontecer, né, relacionado, então, à questão da geografia para cair o Covid-19? Primeiro, eu vou fazer separado geral sobre a pandemia, né, que nós estamos vivendo. Pode cair na geografia para justificar a questão de globalização, que é um dos temas importantes. Então, anotem aí, globalização é um dos primeiros temas. Então, diferença, desigualdade social entre o Sul e o Norte, né? Estruturas geopolíticas, né? Como o Brasil, os Estados Unidos, a Índia, o México, né? Que é hoje o terceiro país em mortes, ficando atrás só dos Estados Unidos e do Brasil. Como que esses países estão lidando com a questão da pandemia? Então, a estrutura de desigualdade social, de falta de leito, de questão de desemprego, tudo isso vai entrar na estrutura geopolítica. Então, a Covid-19 pode sim cair em geografia, tá? Passa a ser um tema que eu posso relacionar aí com a questão geopolítica. Então, iniciar ali pelo principal tema que cai no Enem de geografia, questões ambientais. O Enem adora as estruturas ambientais. Tipo o quê? O Enem vai falar sobre a questão do desmatamento. Nós estamos aí com temas de desmatamento muito fortes, né? Não sei se vocês estão acompanhando o desmatamento no Pantanal, que já está chegando na Bolívia, né? O Pantanal está sendo queimado, desmatado, né? Num processo que não acontecia há muito tempo. As queimadas na Amazônia no final do ano passado. Esses são temas atuais. Se o Enem não trabalhar em cima desses temas atuais em geografia, ele vai trabalhar sobre as questões dos biomas, né? Então, como que eu trato os biomas brasileiros, o Cerrado, a Caatinga? Então, estruturar, né, inicialmente nas questões ambientais, lembrar dessa questão aí dos biomas. É importante também falar, nas questões ambientais, da estrutura do Acordo de Paris, né, firmado lá em 2015 na COP 21, né, em que o Barack Obama assinou o acordo que os Estados Unidos iria participar da diminuição de emissão de gases poluentes, né, para que não aumentasse a temperatura do mundo até 2050. E aí, dentro disso, quando o Trump assume, ele sai da linha do Acordo de Paris, porque disse que esse pensamento é um pensamento esquerdista, que esse pensamento é algo que vai contra o desenvolvimento norte-americano. O Trump, né, nessa linha geopolítica de globalização, o Trump tem um pensamento de America First, America Great Again e tudo mais. Então, esse nacionalismo do Trump faz com que ele saia ali da questão do Acordo de Paris. Então, vamos lá. Em porcentagem, por volta de 15% das últimas 10 provas do Enem caíram as questões ambientais. Então, eu preciso entender
né? Isso dentro da geopolítica mundial, isso dentro da estrutura brasileira, tá? Então, questões ambientais, digo para vocês, extremamente importante. Dentro das questões ambientais, tem a questão da geografia agrária também, estrutura de tipo agrícola. Quais, por exemplo? O plantation, né, que é essa questão da monocultura, do subemprego, de grandes latifúndios, né, nós temos aí, tem um pouco em São Paulo, mas principalmente em Goiás, Nordeste, né, ali na linha do Centro-Oeste, eu tenho principalmente plantação de soja. Essa plantação de soja que vai entrando aí para dentro da floresta amazônica, desmatando, né, a questão da madeireira e tudo mais. Então, os tipos agrícolas, como, por exemplo, a questão do modo de produção asiático, do modo de produção europeu, né, que é o Mixed Farm. Então, indico a vocês todos esses temas que eu estou comentando aqui, que vocês façam, né, uma leitura sobre eles. Então, já iniciamos aqui falando da questão ambiental, envolvendo estrutura dos acordos, do desmatamento, da emissão de poluentes, da diminuição das florestas, essa questão do conceito de desenvolvimento sustentável e, dentro da geografia agrária, aí, também trabalhar com a linha dos tipos agrícolas. E muito importante, né, é uma questão que, quando não cai no Enem, cai no trio paulista, né, FUVEST, VUNESP e Unicamp. Como a VUNESP cobrou no ano retrasado e a Unicamp trabalhou isso ano passado, esse ano, possivelmente, a vez do Enem, para tratar sobre os alimentos transgênicos. A sigla, anotem, OGM, Organismo Geneticamente Modificado, né? São as sementes que vão ser modificadas contra pragas, para ter maior durabilidade, mas são sementes estéreis, né? De um fruto não nasce outro fruto. Então, você vê uma maçã sem semente, você vê um mamão sem semente, uma uva sem semente. Essa uva Thompson que vocês compram no varejão, aquela verdinha, docinha, gostosa, é uma fruta geneticamente modificada. Mas isso é contra, né, o processo natural. Mas, ao mesmo tempo, você cria uma quantidade absurda de semente, só que essa semente não dá outro fruto. E a questão, muitos que são contrários, muitos ambientalistas à questão dos transgênicos vão dizer que os transgênicos são cancerígenos. Tá? Então, nós temos um embate aí que possivelmente o Enem pode trazer, né, na questão do desenvolvimento, de grandes empresas farmacêuticas envolvidas na estrutura dos organismos geneticamente modificados. Tá? Então, um pouco aí do que seria essa linha, né, genética de organismos geneticamente modificados. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida desse? Eu estou falando os conceitos, se vocês tiverem dúvidas, eu explico. Alguma dúvida sobre esses conceitos que eu falei? Sim ou não? Não? Ok. Eu estou abrindo aqui, que meu computador, como eu disse para vocês, ele resolveu atualizar agora, eu estou abrindo e vou tentar compartilhar a tela com vocês, tá? Dos temas que eu separei, tá? Então, o primeiro tema é esse da questão ambiental. O segundo tema, que cai demais, é a questão da urbanização. Esse, por volta de 10% das provas do Enem nos últimos 10 anos, né, em geografia, vai ter o tema da urbanização. No tema da urbanização, é importante a gente entender a base dos conceitos de urbanização. Quais são os conceitos, né, de urbanização? Eu preciso lembrar daquela categoria vila, bairro, vila, cidade, capital regional, capital subregional, metrópole, megalópole, conurbação, que é a linha das manchas urbanas, né, de determinadas cidades, segregação socioespacial, favelização, o lixo urbano, toda essa linha, a falta de saneamento básico, toda essa linha que envolve os conceitos de urbanização. Geralmente, o Enem traz urbanização junto com análise socioespacial. Então, ele traz, por exemplo, os grandes vazios demográficos que nós temos no Brasil, áreas onde ninguém vive e áreas que vivem um monte de pessoas, como as grandes capitais, certo? Então, essa estrutura, né, que o Enem nos traz, é importante para que vocês lembrem que urbanização é tanto o processo, urbanização sempre vem acompanhada de industrialização. O Enem, em geografia, diferentemente de história, ele busca o processo.
Então, ele não vai falar das cidades medievais e tudo mais. Ele vem falar de urbanização, falou urbanização, estou falando depois da Revolução Industrial, certo? A urbanização que vem com a primeira Revolução Industrial, né? Lá que vai acontecer na Inglaterra, certo? Então, a urbanização passa a ser um conceito importante. Dentro de urbanização, o Enem gosta de trabalhar mobilidade urbana, né? A questão da quantidade de poluentes que os carros vão trazer, a questão do transporte público. Então, toda essa análise, né, feita pelo Enem nos últimos anos, nos traz uma ideia do que é... Aqui, consegui abrir o texto que eu separei para vocês. Então, dentro da urbanização, ele vai trazer também a questão da formação dessas cidades. As cidades, hoje, elas são praticamente novos feudos. Quando eu olho para um condomínio fechado, por exemplo. Vários condomínios fechados na cidade, onde as pessoas vivem dentro das suas próprias mini-cidades. Como era na estrutura feudal. Os feudos se fechavam e viviam ali dentro. Então, eu tenho uma cidade segregada, um centro abandonado. Esse processo sempre o Enem traz. E tem um conceito que eu gostaria que vocês anotassem, que é o conceito de gentrificação. Gentrificação. Alguém sabe me dizer o que é isso? Já ouviram falar? Gentrificação? Sim ou não? Precisa explicar? Eu não escutei falar. Tá. Alguém escutou? Quer dar explicação sobre o que é a gentrificação? Não? Tá bom. Gentrificação, gente, é o seguinte. Todo mundo é de Franca ou tem alguém de fora? Tem alguém de fora de Franca? Todo mundo aqui? Não, mas a cidade É daqui? vizinha. Da onde você é? Claraval. Claraval. Bom demais. Seguinte, aqui em Franca, o centro da cidade, não é uma cidade tão grande, mas o centro de Franca está abandonado, né? Ele é um centro perigoso, à noite, é um centro tomado por moradores de rua, né? Muitas vezes você tem usuários de droga ali nos principais pontos do centro da cidade, e ele vai se tornando abandonado. O morar no centro, hoje, já não é algo que seja maravilhoso. As pessoas vão morar em condomínios longe do centro. Então, o centro perdeu centralidade. Ele não é mais o ponto importante. Antigamente, morar no centro era o terreno mais caro. Os condomínios e os bairros mais chiques da cidade de Franca, quem é de Franca, ficam no centro, gente? Ficam em volta do centro, os principais bairros, os bairros mais ricos da cidade, e os Não. condomínios estão no centro? Então, Luiz? Uh-uh. Não, né? Então, e o centro cada vez mais abandonado. Isso significa que o centro perdeu valor comercial, valor imobiliário, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um processo que esse centro que ficou abandonado, ele nos traz uma sensação de que aquilo ficou, ninguém dá bola, é perigoso, ninguém vai. O que o setor imobiliário faz? Ele vira para a prefeitura e fala, olha, vamos construir um shopping center lá no centro, vamos construir novas casas no centro, vamos deixar o centro bonito, certo? Vamos fazer uma limpeza urbana do centro. E aí, vem esse mercado imobiliário, certo? Ele muda a estrutura do centro, torna aquilo várias lojas de galerias, shopping center, cinema, tal. Aconteceu em algumas cidades, como Rio Preto, por exemplo, e ele torna aquela área bonita, de novo. Só que o valor do imóvel fica caríssimo. Quem morava no centro não consegue mais morar, porque tudo em volta fica caro. E aí eu deixo o centro bonito. Só que quando eu faço isso, o que eu fiz com os moradores de rua? Eu resolvi o problema deles? O que vocês acham? Vocês acham que essa política resolve o problema dos moradores de rua? Acho que não, porque eles vão continuar morando no mesmo lugar que eles moravam antes. Não vão sair da área que agora tecnicamente está mais bonita para morar em outro lugar. Eles até vão porque eles são expulsos. Eles são expulsos, né? Você passa a ter segurança naquela área e tudo mais, certo? Então, na verdade, o que acontece? Eu empurro para debaixo do tapete. Eu não resolvo o problema do morador de rua, eu só desloco ele.
ele só vai para outro lugar. E aí ele vai causar incômodo em outra área da cidade. Isso é muito próximo do que o agora governador do estado de São Paulo, mas enquanto era prefeito, né, o João Dória fez na Estação da Luz. Vocês lembram o que ele fez na Estação da Luz? A Estação da Luz é um ponto extremamente importante. São Paulo estava tomada na chamada Cracolândia. Esse é um tema muito importante de cair. O que o Dória fez é o que nós chamamos de gentrificação. Ele aumentou o valor imobiliário daquela área, fez uma limpeza urbana para trazer as pessoas que não são usuários, tal, moradores de rua, para aquela área de novo. Ao fazer isso, durante um pequeno tempo, aquela área ficou bonita, vistosa, vigiada e tudo mais. Fez a política, passou um tempo, a galera foi e voltou e tornou aquela área de novo tomada. Tal. Então, vamos lá. É certo ter a Cracolândia? Obviamente que não. A questão foi a forma de tirar aquelas pessoas de lá. Muitas pessoas foram presas à força. Não sei se vocês lembram desse processo. As pessoas foram presas à força, foram tiradas das áreas, tal, foram internadas e tudo mais. Houve uma situação realmente de ajuda do governo para essas pessoas? Não. E o que foi feito esse conceito é o que nós chamamos de limpeza urbana, de gentrificação. Então, a gentrificação, ela é um conceito mundial, muitas vezes usado de uma forma legal, como foi feito em Londres, por exemplo. Reativaram o centro de Londres, mas eles deram uma função, né, para as pessoas que estavam morando naquela área, inicialmente. Tá? Então, gentrificar é tornar aquele espaço que estava abandonado de novo um espaço vistoso, dar uma nova função para ele. E, geralmente, essa nova função é uma função aí ligada à questão imobiliária. Tá? Então, geralmente, vai se fazer a questão da gentrificação com segregação socioespacial. Eu torno o espaço bonito, então eu varro, eu tiro aquelas pessoas, aquele usuário, aquela forma que não me agrada, certo? Então, isso não está acontecendo em Franca, ainda o centro continua abandonado, mas se o centro começar a ser revitalizado de uma forma para tirar os moradores dali de rua e tudo mais, mudando as fachadas, mudando a função daquela área, vai se tornar um processo de gentrificação. Ela nem sempre é ruim. Quando que ela não é ruim? Quando ela dá vida novamente para uma área e ela consegue dar um destino adequado, humano, né, tratamento para as pessoas e casa para as pessoas que estão nessa área. Mas geralmente não é feito dessa forma. Então, esse conceito é muito importante, o conceito de gentrificação. Ficou claro? Quem disse que não sabia, que não tinha ouvido? Vocês entenderam? Sim? Sim. Tá apresentando aí para vocês? Tá, né? Beleza, estava procurando. Então, falamos aqui dos dois principais temas. Questões ambientais de urbanização. Isso aqui representa 25% da prova de geografia do Enem dos últimos 10 anos. Bastante, né? 1/4 das provas, né? 1/4 das questões das urbanização tem todo ano. Questão ambiental também em geografia. Então, algumas das questões vão ser de urbanização e de estrutura ambiental, tá? E dentro da questão ambiental também tem a questão da água, certo? O mundo andando numa estrutura de aquecimento global. Vou falar disso quando a gente falar das zonas climáticas. Muito bem. Depois entra, eu comentei lá no começo, a questão da globalização, né? Toda essa linha aí tecnológica que nós estamos vivendo, que é o que nós vamos chamar de quarta revolução industrial, educação 4.0, e que esse ano vai ficar muito forte por conta da pandemia. O que nós estamos fazendo agora é algo que não era comum. Eram comum aulas EAD, né? Vídeos gravados que passavam para 1.000 alunos. Esse tipo de formato de ensino síncrono, que o mundo inteiro teve que se adequar, é síncrono porque eu estou aqui ao vivo com vocês estão assistindo a aula ao vivo, certo? Então, é a estrutura que a tecnologia proporcionou. Imagine se a gente estivesse há 30 anos atrás sendo a mesma pandemia. Tinha parado tudo. A possibilidade de se fazer um vestibular, de se continuar estudando, não ia ter como. Né? Então, a estrutura de conexão de internet teve que melhorar e tudo mais. Então, a globalização é essa diminuição de fronteiras. E uma coisa, um peguinha da globalização, fica peguinha. Quando a gente fala globalização, parece que é só o século XXI, e não é. Não é. A gente começa o conceito lá na história do que é globalização quando eu tenho as grandes navegações, quando eu começo
a sair lá de Portugal e chegar no Brasil. Isso é diminuir as fronteiras, chegar do outro lado do mundo, conectar o mundo de uma forma muito mais lenta do que é hoje. Depois eu ando, né? Eu começo a ter navios mais rápidos e tudo mais. Depois eu chego na telefonia. Né? A telefonia é uma forma de conexão. Você ligava uma pessoa para uma cidade vizinha, depois para um outro estado, depois para um outro país. Então, isso já é. Depois vem a questão, primeiro o rádio, depois a telefonia, depois a televisão. Então, são elementos da globalização. O que nós vivemos, né, é uma evolução do processo de globalização. Mas uma pergunta clássica é: a globalização se inicia com o processo tecnológico? Não. A globalização é a tentativa de conectar de uma certa forma e diminuir distâncias entre locais que não se conectam naturalmente. Então, por exemplo, Franca Claraval se conecta, certo? Franca Xingu não se conecta. Então, como é que eu me conecto com o Xingu? Telefone, hoje o WhatsApp, televisão. Então, essa conexão de processos que não possuem limites territoriais começa a ser o que nós vamos chamar de globalização. É uma busca por chegar em todos os processos do planeta. E é isso que a gente faz hoje com o celularzinho na mão, tá bom? Dentro da globalização é importante entender a estrutura da guerra comercial que vem acontecendo. E aí eu trago um termo, né, que é um termo que pode cair esse ano no Enem, que é um termo que vem por conta do Trump, a desglobalização. Por quê? Porque a globalização é justamente a entrada de mercadorias, de produtos, de pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, eu conectar as pessoas. O Trump, ele é extremamente nacionalista, ele fecha os Estados Unidos para não comprar produto chinês, ele para de comprar produto mexicano, ele trabalha muito a indústria interna, então conseguiu diminuir bastante o desemprego nos Estados Unidos. A qualidade desse emprego é uma outra coisa, só que é uma promessa de campanha dele. Quando o Trump faz isso, e ele entra em guerra comercial com o segundo maior, a segunda potência do mundo, que é a China, o Trump ele fecha a fronteira para produto chinês. Quando ele assume, ele assina um tratado que 7 países que possuem células terroristas não poderão entrar nos Estados Unidos. Somália, Irã, Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia. Mesmo se você for um líbio que não tem nada a ver com terrorismo, você não poderia entrar nos Estados Unidos. Foi caindo aos poucos, ao longo desses anos, que o Trump foi perdendo um pouco de popularidade. Mas o Trump fecha a fronteira para alguns países, não entra aqui de jeito nenhum, deixa de fazer comércio com a China, aqui não vai fazer comércio de jeito nenhum. Quando ele faz isso, ele faz um movimento contrário à globalização, porque a ideia do mundo é se conectar. Quando o Trump faz isso, ele fecha a porta. Então, é um movimento contrário à ideia de globalização. Quando ele sai do Acordo de Paris, dizendo que aquilo prejudicaria a indústria americana, que não poderia produzir na mesma velocidade que ela está acostumada, o Trump também faz parte do conceito de desglobalização. Então, ele sai de um acordo global, ele deixa de fazer comércio com a China e com o México, ele deixa de comprar produtos mexicanos, ele deixa de pôr outras pessoas dentro dos Estados Unidos. Então, esse é uma parede que vai atrapalhar o processo de globalização. Então, pode ser que caia esse conceito dentro do termo Trump, tá bom? Desglobalização, tá claro esse conceito? É muito importante, tá? Beleza? Tá bom. Just in time, né, a questão do toyotismo, da falta de estoque, de você produzir extremamente personalizado, é a forma da terceira revolução industrial de produção, sendo contrária à linha do Fordismo. A estrutura do capital, como se organiza no mundo hoje, é o que nós chamamos de neoliberalismo, né? Que é o que vem na chamada ordem multipolar do mundo, depois que acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos vai assumir e colocar essa linha do neoliberalismo em ação, né? Que é o Estado menor, né? Os chamados liberais, Estado menor e o mercado comandando a maioria das coisas. Eu começo a linha das privatizações, telefonia privatizada, rodovias privatizadas, né? E aí a gente entende o seguinte: em alguns casos, realmente, o setor público, ele incha, ele atrapalha, ele não dá conta. Entretanto, se o Brasil, na pandemia que nós estamos, se nós não tivéssemos o SUS, a gente estaria umas 7, 8 vezes pior, tá? Então, o SUS é uma estrutura pública, né, que já foi várias vezes
pedido para que ela fosse privatizada. O SUS está salvando, pra vocês verem a situação que nós estamos. Nós estamos péssimos, e se não fosse o SUS, a gente estaria muito pior. Extremamente sucateado, com poucos investimentos, não só desse governo, dos governos para trás também, mas o SUS pode ser uma pergunta aí comparada com a linha do neoliberalismo de privatização. E se a saúde no Brasil fosse totalmente privatizada, assim como é nos Estados Unidos? Não existe plano público de saúde nos Estados Unidos. Você tem que ir pela saúde sempre. Não há um sistema único, universal de saúde como é no Brasil. Não tem na Itália, não tem na Alemanha. Isso é um processo brasileiro. Não é gratuito que a gente paga imposto para ele. Só que se não fosse o SUS, você, por exemplo, fica doente, você vai para o hospital, você tem que pagar a conta desse hospital. Tá? Então pode ser um processo. Isso aí. Relações internacionais com a globalização, aumenta as relações comerciais, mas no momento que nós estamos, principalmente pela pandemia, a gente vem fechando algumas relações com países, né, com pessoas. Então essas relações internacionais estão um pouco enfraquecidas. Então nós estamos num novo momento da globalização. Houve um momento de conexão quase que total, e agora nós estamos num momento que os países começaram a se fechar novamente. Por quê? Nós vemos que um país deixa de confiar na forma que o outro faz a sua linha de proteção e tudo mais. Dentro disso entra a linha dos blocos econômicos. Como a União Europeia, a gente tem o chamado Brexit. Alguém sabe me dizer o que é o Brexit? Alguém sabe? Brexit. Saída da Grã-Bretanha, né? Saída do Reino Unido da União Europeia, certo? Isso aconteceu esse ano e é um tema também importante dentro dessas relações internacionais. Outro tema que cai demais é a questão da indústria, tá? As revoluções industriais, primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial. Na história, vocês trabalham uma revolução industrial só. A primeira, a mais importante, que é a inglesa. Só que dentro da geografia se faz a análise de como não houve um novo processo de revolução, as pessoas indo para a rua para acontecer as próximas revoluções que nós falamos. O que aconteceu, na verdade, foi momentos de mudança ou tecnológica ou de fonte energética. Então, primeira revolução industrial, Inglaterra, carvão. Eu precisava estar próximo do mercado consumidor e da fonte energética, lá no século XVIII. Final do século XIX, início do século XX, eu tenho a segunda revolução industrial. Fordismo, automóvel, petróleo, passa a ser a fonte energética. Tá? Terceira revolução industrial, anos 70, toyotismo, just in time, acumulação flexível de capital, nova forma de organização. Na terceira revolução industrial, começo a aumentar, intensificar esse processo de globalização e processo tecnológico. Quarta revolução industrial, que nós estamos agora, onde a comunicação, a revolução da comunicação, das redes sociais, das mídias, da tecnologia, da internet das coisas, certo? Que é você, pelo seu celular, você coordenar a temperatura da sua geladeira. Você chega em casa com um comando de voz e as luzes se acendem. Então, essa estrutura da internet das coisas nos traz várias estruturas boas, entretanto, nos traz também a questão das fake news. Sempre um tema importante aí para o Enem também, tá bom? Então, lembrar das 4 revoluções industriais. Nós estamos na quarta ali, a partir dos anos 2010. Tudo bem? Século XVIII, primeira, final do século XIX, início do século XX, segunda revolução, terceira revolução, anos 70, queda do Fordismo ali, no meio da guerra do Vietnã, crise do petróleo, os Estados Unidos vai entrando numa crise, a estrutura japonesa de organização ganha força, e nós temos aí uma nova forma, sem ser aqueles grandes estoques fordistas, tá? Então entra num processo de montagem, cada peça montada no local do globo, né? E a gente compra uma de lá, vem uma daqui simplesmente para montar. Terceirização, privatização, aí a gente chega na quarta revolução industrial. Tudo bem? Combinado aqui? Indústria, gente? Dê um ok para mim, por favor, nos temas que a gente já trabalhou. Sim? Beleza. Demografia, tema extremamente importante, né? A questão aí da pirâmide demográfica. Sempre faz uma análise da pirâmide demográfica. O Brasil vem se tornando mais idoso, né? Um país mais adulto. Isso causa alguns problemas, né? A vantagem, né? Óbvio que as pessoas têm mais qualidade de vida, maior expectativa de vida,
Entretanto, isso traz um problema para a previdência, menos pessoas trabalhando para sustentar mais idosos. Essa conta não fecha. Então, a gente tem um conceito muito importante, o conceito da PEA, população economicamente ativa. Beleza? PEA, população economicamente ativa, certo? E aí, dentro dessa linha, é importante fazer a comparação da estrutura demográfica. Quanto mais desenvolvido um país, mais fina é a base, ou seja, menos quantidade de filhos. E aí, ele vai se tornando mais grosso no meio, né? E vai meio que mantendo, passa a ser reto, com a base fina. Países como França, Alemanha, tal. A do Brasil, ela já foi um triângulo. Hoje ela vem abrindo na estrutura de cima e fechando na estrutura de baixo. O Brasil hoje é isso. É uma estrutura quase que losango a nossa pirâmide demográfica. Tá? Então é importante fazer essa análise com a população economicamente ativa. Países que possuem um triângulo mesmo são países pouco desenvolvidos, como os países africanos. Tá? Se olhar a estrutura da Nigéria, que tem 200 milhões de habitantes, e a lógica é que daqui a 10 anos bata quase os 300 milhões, a gente entende que é um país que tem franco crescimento. O Brasil passou por isso nos anos 50. Hoje o Brasil vem se tornando um país mais adulto, com menos filhos, tá? E mais idosos. Então, sempre importante fazer essa análise. Ordem mundial e os conflitos, né, que nós temos. É importante sempre falar da questão da ordem bipolar, do processo da Guerra Fria, depois a gente entra nessa ordem multipolar, né, a partir dos anos 90, com os Estados Unidos comandando a estrutura mundial, o capitalismo e tudo mais. Hoje, os Estados Unidos têm aí a China como principal inimigo, além dos países terroristas do Oriente Médio. Isso vai funcionar, essa ordem multipolar, bonitinha, até 2001. Quando chega em 2001, nós temos o ataque às Torres Gêmeas, e aí dá uma bagunçada nessa ordem multipolar, começa a guerra, o terror e tudo mais. Então, os conflitos que essa ordem mundial traz. Tudo bem? Oriente Médio sempre cai todo ano. Também. Nós temos as questões aí também do petróleo, sempre. Né? Os países que os Estados Unidos entrou, Afeganistão, Iraque, o Kuwait, os Estados Unidos sempre entrou, né, dizendo que ia pregar a paz, mas por trás, na verdade, estava pensando sempre na questão do petróleo. Importante falar da xenofobia, né, que houve por conta da guerra ao terror lá de 2001, desculpa. Né, os Estados Unidos entram em franco ataque, a guerra ao terror, né, a linha de ataque da doutrina Bush, que é sempre um tema importante. A doutrina Bush vai atacar ali os países do Islã e vai causar uma xenofobia no Ocidente, principalmente por conta dessas ações aí causadas pelos poucos terroristas, né, que atacaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, basicamente, todo árabe era um terrorista em potencial. Então, isso nos causou e trouxe para a gente, erroneamente, obviamente, uma questão muito séria com os árabes. Primavera Árabe, movimento importante lá de 2011, né, governos ditatoriais, né, um movimento da juventude, de tentar sair desses governos ditatoriais, religiosos e tudo mais. E nós temos problemas relativos a isso. Alguns países conseguiram sair, outros voltaram, outros ficaram em guerra civil, como a Síria, né, que teve, dentro da Síria, por conta da Primavera Árabe, deu a possibilidade de aumentar o chamado Estado Islâmico, o grupo mais violento, né, terrorista que a gente já viu aí no século 20 e 21. Questão do Irã, o ano passado, né, no início desse ano, na verdade, os Estados Unidos matou o primeiro-ministro general lá, Soleimani, do Irã, matou ele lá no Iraque. Não sei se vocês lembram disso. Então, Síria, Irã e Iêmen, que é considerado o país mais pobre do mundo, e que é o que disse que tinha feito o ataque no Estado para as bases norte-americanas, mas, na verdade, foi o Irã que possivelmente fez. Então, esse conflito Irã, Iêmen e Estados Unidos tem uma olhada. E agora, infelizmente, aconteceu anteontem, a questão do Líbano. Todo ano tem um país do Oriente Médio que é mais forte. Esse ano, eu separei esses 4 para que vocês possam olhar. Síria, Irã, Iêmen e Líbano. Com menos frequência no Enem, que é a América Latina cai demais na FUVEST, a América Latina, né? Cai um pouco das 4 Américas, é importante esse conceito, a formação cultural e étnica, né, da América do Sul em 4 partes. A América Andina, aquela que tem uma grande representação pelos países andinos ali, Peru, Chile.
a América Latina, né, que são os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, as Guianas, né, a Guiana Francesa, Suriname e a Guiana, e o Brasil, que é basicamente 50% aí da América do Sul. Então, somos parecidos por sermos quase todos pobres, mas somos muito diferentes no idioma, né, o Brasil, o português, o resto é espanhol. Somos diferentes na estrutura política, né, da maioria desses países, mas existem similaridades, principalmente na desigualdade social e em governos ditatoriais que todos esses países da América Latina, da América do Sul, passaram, tá? Dentro da América do Sul, também lembrar da questão da Venezuela, está em crise humanitária, certo? O processo dela de entrada no Brasil e tudo mais. Por que eu acho que não cai Venezuela? Por conta que o Enem é algo feito pelo governo. A linha do governo ela é contrária totalmente à Venezuela. Então, dificilmente vai cair no Enem, em geografia, questões ligadas à China ou Venezuela. Principalmente porque é o governo que faz, o governo tem uma linha ideológica diferente, né? E bem diferente da China e da Venezuela. Então, assim, não é que se concorde com o governo ditatorial chinês ou com o péssimo governo ditatorial do Maduro, certo? Mas é que dificilmente vai se abordar isso no Enem, tá bom? Questão cai pouco também, mas assim, cai pouco quando eu digo, quer dizer, pode cair. Espaço geográfico, aqueles conceitos iniciais que vocês veem lá no primeiro colegial. Paisagem, lugar, território, espaço. Então, aqueles conceitos iniciais de território, poder. Então, território não é só a estrutura física. Então, uma estrutura de uma favela onde eu tenho um narcotráfico lá em cima que comanda, aquele território é deles. Não é algo que foi declarado pelo governo. Então, território é poder. Né? Então, essas estruturas dos conceitos geográficos iniciais, muito importantes. Então, esses são os conceitos básicos da geografia humana. Né? Dentro da geografia física, a gente tem conceitos da climatologia, que geralmente vão estar ligados às questões ambientais. Então, saber fazer análise de climograma é importante. Sabe aqueles quadradinhos que aparecem a quantidade de chuva, quando que chove, certo? Então, essa estrutura, analisar climograma, ela é bem importante. Aqui, geralmente, cai algumas questões de latitude também. Cartografia, pode ser que caia as questões de conta de escala. Lembra? Transformar a escala? Né? Isso é também lá do primeiro colegial, ponto importante. As projeções cartográficas também, é importante dar uma lida. Hidrografia, os movimentos do rio meândrico, rios retilíneos, né? Como que o rio faz um processo erosivo no relevo, as bacias hidrográficas, os elementos das bacias, né? Importante que eu lembre a vertente da bacia, o leito do rio, leito menor, leito maior, são processos importantes também. O Enem geralmente vai mais para a geografia humana, mas também temos aí a questão da geografia física, né? Que principalmente está ligada a climatologia, cartografia e hidrografia. São esses aí os principais pontos que nós temos em hidrografia, cartografia e climatologia. Tem também a questão dos tipos de relevo. Planalto, planície, certo? O Enem gosta disso. Montanha, fazer análise, ó, isso é uma chapada, isso é uma planície, isso é uma depressão, certo? Fazer análise do relevo também é um processo importante. Tipos de solo, né? Se esse solo é um solo de terra roxa, se ele é... Geralmente, solo vem agregado com vegetação e clima. As questões de solo geralmente estão ligadas às questões climáticas. Então, em geografia física, os 5 principais pontos. Questões de clima, questões de hidrografia, né? Pode juntar com a questão da água, fazer análise da Amazônia, questão do Brasil ser o país com maior quantidade de água doce do mundo, certo? A questão dos tipos de relevo e também a estrutura das questões dos solos. Então, para a gente finalizar, a gente falou de questões ambientais, de urbanização, globalização, indústrias, demografia, a nova ordem mundial, questões do Oriente Médio, América Latina, e na geografia física, climatologia, cartografia, hidrografia, geomorfologia e solos. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Tá? Eu peço para o Alexandre e para o Caio postar. Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Tranquilo.
Combinado, então, gente. Prazer, um abraço falar com um abraço, né? Foi um prazer falar com vocês. Bom final de semana e Parabéns, a aula foi perfeita. oi? Parabéns, a aula foi perfeita. Marília, obrigado. Fico feliz. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, professor. Bom fim de Tchau, semana. pessoal. Tchau, Luiz. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, com Deus. Tchau, Vitória.